Se eu te contar que uma casa respirava, você acredita? Pois foi isso que eu, Raimundo, vivi quando fui chamado para investigar um lar onde as paredes pareciam ter vida própria. Era uma cidadezinha encravada no interior, daquelas onde todo mundo se conhece e ninguém fala alto sobre o que realmente acontece. A família nos chamou porque a casa deles, segundo eles mesmos, estava reagindo. Portas que tremiam sozinhas, fotos que caíam sempre do mesmo canto e um corredor que nunca ficava frio ou quente. Só pulsava. Eu já trabalhava com o paranormal há mais de 30 anos. Mas algo naquela casa fazia até minha alma se encolher. A equipe entrou comigo, equipamentos prontos, e logo na entrada ouvimos um som grave, abafado, como se a casa tivesse pulmões. Não era vento, não era encanamento, era um suspiro. A dona da casa disse que aquilo começava sempre ao entardecer, que às vezes ela sentia o piso vibrar embaixo dos pés, como se o assoalho estivesse tentando falar com ela. Começamos a medir temperatura, variações eletromagnéticas, nada explicava o que acontecia. Foi então que notei algo estranho na sala principal. As paredes estavam marcadas como se dedos invisíveis tivessem arrastado linhas na tinta. Não eram riscos normais, eram como veias. Quando me aproximei, juro que senti um leve calor, como se a casa tivesse febre. Às 11h17 da noite, tudo começou de verdade. A casa tremeu, mas não como um terremoto. Foi um tremor ritmado, lento, quase cardíaco. E então ouvimos a voz, não era humana demais, mas também não era completamente outra coisa. Uma voz abafada disse: "Voltem." A equipe congelou. Uma das câmeras caiu no chão. O corredor se encheu de sombras que se mexiam como se estivessem esperando a gente dar um passo a mais. Foi aí que entendemos: a casa não estava assombrada por algo que queria fazer mal. Ela estava tentando avisar. A energia ali era antiga, pesada, mas protetora. Descobrimos registros antigos dizendo que a casa foi construída sobre o fundamento de um antigo abrigo, onde moradores buscavam refúgio durante enchentes. Era como se a casa tivesse guardado a memória da proteção, mas agora sofria. Ela não queria expulsar a família. Queria que alguém percebesse o que ela estava carregando. Fizemos um ritual de limpeza energética, deixamos janelas abertas, luz entrando, sons de vida ecoando de novo. Aos poucos, o pulsar diminuiu, a respiração cessou. E no dia seguinte, parecia apenas uma casa comum. Mas eu sabia, ela estava ali só mais tranquila. Antes de ir embora, a parede onde marquei o calor parecia mais clara. É como se ela agradecesse. E foi assim que entendemos que nem toda casa viva quer assustar. Às vezes, ela só carrega histórias demais no peito. Se essa prosa te arrepiou, faz aquele carinho para ajudar o canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e segue a gente. Isso ajuda demais, meu amor. E agora me conta, você acha que casas podem realmente guardar emoções? Já viveu algo assim? Ou conhece alguém que passou por algo parecido? Quero saber da sua história. Escreve aí embaixo e bora prosear.